gente, nós temos aqui a questão 4, pede para determinar o domínio da função, né? Lembrando a vocês que o domínio é todos aqueles valores do eixo das abscissas, né, do eixo x, em que a função está definida. Em determinadas funções existem valores do eixo x que a função ela não está definida, né? Nesse caso, existe ali por causa, né, desses valores uma descontinuidade da função. Então, olha só, nós temos aqui uma função, né, y igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos 9 sobre menos x quadrado mais 3x mais 4. Então, para descobrirmos o conjunto, né, que nesse caso aqui, né, o intervalo real que define o domínio da função, é preciso, né, estudarmos o sinal dessas duas funções aqui, que está no numerador e denominador. Mas antes disso, precisamos definir o seguinte: raiz quadrada. Não existe raiz quadrada de número negativo, mas existe raiz quadrada de zero, que é zero. E existe, né, raiz quadrada de números positivos, então só não pode ser negativa. O que tem que estar dentro do radical, ou seja, o que é radicando, não pode ser negativo, ele pode ser maior ou igual a zero. Temos aí que x ao quadrado menos 9 sobre menos x ao quadrado mais 3x mais 4, isso aqui é maior ou igual a zero. Então com isso aqui nós vamos conseguir determinar o domínio da função, tá? Então nós vamos ter que fazer o estudo de cada uma dessas funções, tanto do numerador como do denominador. Então veja o seguinte, né? A função x ao quadrado menos 9, ela tem uma concavidade voltada, nesse caso, para cima, né? Porque o valor que está junto do x quadrado é 1, é um valor positivo. Então nós temos aí 1x quadrado menos 9. E as raízes dessa função são 3 e menos 3, porque são os valores que colocamos no lugar do x e aí acaba, né, anulando ou obtendo o valor zero para essa função. Então nós temos aqui x igual a menos 3 e x igual a 3, tá? Então a função ela passa por esses valores de x e é possível fazermos o estudo dessa função. Veja que para valores entre menos 3 e 3, o gráfico da função se encontra abaixo de x. E esses pontos se associam com valores de y, que são negativos, né? Já que está abaixo do x, está abaixo de zero em y. Então esses valores aqui, que esses x entre menos 3 e 3 vão se associar a y, os y eles são negativos. Então nesse caso a função ela é negativa aqui, e o restante fora disso ela é positiva aqui e aqui. E exatamente em x igual a menos 3 e 3 a função é zero. Pode dar zero no numerador, tá bom, gente? No numerador, no caso aqui, pode dar um valor zero, tá? Não tem problema nenhum. Zero dividido por qualquer valor, isso aí vai dar zero, tá? O que não pode é o denominador ser zero, tá? Então, nós vamos ter que desconsiderar as raízes, isso quando formos fazer o quadro de sinais. Então, nós temos aqui menos x ao quadrado mais 3x mais 4, a outra função, tá? Então vemos que aqui essa função ela tem concavidade voltada para baixo, já que o valor do a é menos 1, né? O valor que está junto do x quadrado nessa segunda função. Então, valor negativo, então a função ela já sabemos que o comportamento do gráfico dela vai ser uma parábola com concavidade voltada para baixo. Então nesse caso aqui podemos calcular, né, as raízes por soma e produto, né? Porque é mais rápido aqui, né? Então nós vamos ter que a soma dessas raízes vai dar menos b sobre a, e o produto vai dar c sobre a. Então, gente, menos b, né? Menos b. b é 3. Se você olhar aqui, você vai ver. 3 é o que está junto do x. Sobre a, menos 1. Então, obtemos aí 3. Então, a soma tem que dar 3. E o produto, c sobre a, né? 4 sobre menos 1. Então, nesse caso, vamos ter menos 4. Então temos aqui que o produto tem que dar menos 4. Então nós temos que pensar em dois números em que a soma dê 3 e o produto dê menos 4. Então podemos pensar em 4 e menos 1. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Jogando esses dois valores aqui para cima, nós vamos obter, aí nesse caso, 4 mais menos 1. 4 menos 1 aí nesse caso, nós obtemos 3, né? 4 menos 1, 3. Então, gente, as raízes são 4 menos 1. Menos 1 aqui e 4, tá? Concavidade aqui voltada para baixo. Vejam que a função entre menos 1 e 4, o gráfico dela está acima do eixo das abscissas, né? Nesse caso, esses pontos eles vão estar associados com y
positivos, acima do zero. Então veja que nesse caso aqui a função ela é positiva e no restante aqui vai ser negativa. Então, gente, vamos ter que desconsiderar essas raízes lá no gráfico, no mapa de sinais que nós vamos fazer aqui do lado. Por quê? Porque esses valores vão dar valor zero para essa função. E a gente sabe que no denominador não pode ser zero. A função não pode assumir valor zero no denominador, porque não existe divisão por zero. Tá? Então temos aqui as raízes são menos 3, menos 1, 3 e 4. Então, como vimos, a função, a primeira função aqui nesse caso, x ao quadrado menos 9, ela vai ser negativa entre menos 3 e 4 e positiva nos demais valores aí. E nesse caso, nós temos aqui menos 4 e 4, que nós vamos ter que desconsiderar. Então nós temos aqui, nesse caso aqui, a função sendo positiva entre esses valores e negativa nos demais casos. Tá? Então nós temos aqui menos 3, aqui menos 1, aqui 3 e aqui 4. Nós vamos desconsiderar 4 e menos 1. E vamos fazer aqui o jogo de sinais. Mais com menos dá menos, né? Então temos aqui essas situações aqui. E menos com menos dá mais com mais dá mais, né? Se tratando de divisão entre duas funções, então nós temos que também trabalhar com o jogo de sinais aqui. Como nosso radicando, né, ele tem que ser maior ou igual a zero, as situações onde isso aqui ocorre, nesse caso aqui, são entre menos 3 e menos 1, incluindo menos 3, aqui entre 3 e 4. Tá? São os intervalos que definem, né, o domínio, nesse caso positivo, tá? Mais. Então, gente, o domínio da função aqui vai ser intervalo fechado em menos 3 a menos 1 aberto, unido ao intervalo fechado em 3 e aberto em 4. Então, essa é a resposta.